Olá Maringá, boa tarde, tudo bem? Está começando Vozes da Cidade nesta sexta-feira. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Como é bom te encontrar aqui. Desde já, um excelente final de semana. Espero que você tenha passado uma semana aí bem, né? Espero que tenha boas notícias aí também no final de semana para você. Eu sou Rafael Soares, estou aqui junto com você de segunda a sexta no nosso Vozes da Cidade, dando voz a quem faz a cidade acontecer. Maringá, mais de 40 cidades ligados aqui em canal aberto. E você também que está comigo através do nosso YouTube. Mais de 2.600.000 inscritos. Se inscreva, não perca a oportunidade de receber boas notícias aí através do YouTube, tá bom? TV Evangelizar Oficial. Sempre muito bom nós começarmos o programa, a gente sempre tem aquele momento de reflexão, um momento bonito com o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, Deus soberano, todo-poderoso a quem tudo pertence. Vós, que tudo fizestes e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Senhor, venho pedir, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e o remédio de nossas almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós que sois a plena santidade contra o pecado, livrai-nos do mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Espírito Santo, livrando-nos do mal. Afastai no dia de hoje as forças do mal, para que possamos nos dedicar à prática do bem. Afastai de nossos lares e de nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de toda superstição e maldição. Afastai-nos, Senhor, de todo mal, como ganância, egoísmo, inveja, ódio, calúnia, falência, mentira e traição. Livrai-nos do mal. Afastai, Senhor, de nossas vidas a doença física, psíquica, moral e espiritual. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso, como Jesus nos ensinou, nós pedimos, livrai-nos do mal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal, Senhor, de todos os perigos, de toda a maldade, de todos os ataques para com a nossa salvação. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Arcanjos de Deus, venham em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de misericórdia e de poder, livrai do mal a discórdia, a desavença, a mentira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso, livrai-nos do mal. Sempre uma oportunidade de começar conectado com o nosso Deus. É isso mesmo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso Vozes da Cidade está começando. E hoje nós temos a alegria de ter
um profissional aqui, o Dr. João Luiz Rodrigues, médico pediatra, com foco em desenvolvimento infantil, TEA, TDAH, transtorno de aprendizagem. A gente vai falar sobre esse tema, eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias. É um serviço de utilidade pública. Dr. João Luiz Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Desde já, muito obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos de Maringá. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Desde já, muito obrigado. Pode ficar à vontade, pode se sentar para conversar com a gente. Eu já começo a nossa conversa com o médico pediatra, mas antes tem matéria. Coloca no ar. A audição desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil. No entanto, problemas auditivos muitas vezes passam despercebidos, dificultando a vida escolar de muitas crianças. E foi através de uma triagem na escola que a mãe do Valentim, de 4 anos, percebeu a disfluência de fala do filho. O Valentim começou a desenvolver a fala dele a partir de 1 ano e meio. Então ele vinha, balbuciava algumas palavras, enfim, como toda criança, mas ao longo do desenvolvimento dele, nós percebemos que ele tinha, sim, a disfluência, que é a gagueira. Ele começava com as palavras e ele desistia de falar e ficava com aquela repetição. A gente nunca atrapalhou isso, né? Sempre com paciência, esperando ele, olhando no olhinho dele, esperando ele concluir, mas ele desistia. E com poucos meses de acompanhamento, o pequeno Valentim já está assim, mais seguro para falar. Com poucas sessões, ele já vem trazendo uma melhora muito significativa na fala. A gente percebe o desenvolvimento dele, a questão da segurança dele com as palavras, com as frases, tá excelente. A gente vê que o Valentim vem fazendo alguns exercícios em casa. No carro, quando eu busco ele, ele fala: mãe, hoje a gente aprendeu tal coisa na escola de fazer com a língua. E a gente vem repetindo com ele, então a gente fica muito tranquilo, porque é o tratamento externo com a clínica e também a capacitação dos professores. A audição é um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento social e cognitivo de uma criança. Desde os primeiros anos de vida, os sons ajudam no aprendizado da fala, interação e desenvolvimento. Porém, identificar um problema auditivo nas crianças nem sempre é uma tarefa fácil. Muitas vezes é confundido com distraído, meu filho é distraído, meu filho está com dificuldade na escola. E em vários momentos é pela perda auditiva, mesmo que leve, porque a professora está falando e para ele fica mais difícil escutar, então é mais fácil ele se distrair, né? Mas não necessariamente ele seja distraído, pode ser uma alteração auditiva pequena que possa estar interferindo. E aí vão alguns sinais de perda auditiva: dificuldade em seguir instruções, necessidade de aumentar o volume da TV ou dispositivos eletrônicos, falta de atenção em sala de aula, respostas inadequadas ou ausência de resposta quando chamados, desenvolvimento tardio da fala. Por isso, realizar análises auditivas regulares é crucial para a detecção precoce de problemas. A triagem auditiva pode ser feita já nos primeiros meses de vida e deve continuar periodicamente durante a infância e adolescência. Se tiver dentro dos padrões normais para o desenvolvimento da fala e dentro dos padrões normais para a audição, a criança está com o ambiente íntegro, vamos falar assim, os órgãos dos sentidos prontos para adquirir, para a aprendizagem, para aprender tudo que está no currículo da idade dela para estar aprendendo, né? Então é muito importante ficar atento e ter esse apoio profissional. Esse é o nosso Vozes da Cidade. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, trazendo sempre boas informações aqui na sua televisão. Nosso entrevistado, o Dr. João Luiz Rodrigues, já está aqui com a gente, médico pediatra com diversas especialidades. Eu queria que o doutor pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você e com todos os telespectadores aqui. Vai ser, se Deus quiser, uma tarde muito produtiva, né? Meu nome é João Luiz de Freitas Rodrigues, eu sou médico pediatra, né? E tem algumas especializações de pós-graduações, certificações voltados para o desenvolvimento infantil como um todo, né? Então a minha jornada dentro da pediatria ela é toda voltada para o desenvolvimento infantil, seja o sono infantil, o transtorno do espectro autista, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos do aprendizado. Então hoje eu falo que o meu dia a dia ele se dedica ao estudo desses transtornos do neurodesenvolvimento e do desenvolvimento infantil como um todo.
E a gente começa falando sobre o TDAH. Doutor, quais são os principais sintomas de TDAH em crianças de diferentes faixas etárias? Uma ótima pergunta, Rafael. Então, o TDAH, né, popularmente conhecido por essa sigla, né, na verdade, ele tem o significado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade / impulsividade, né? Então, trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele inicia-se já na infância e ele tem algumas áreas afetadas do desenvolvimento infantil, como principalmente a atenção, né, as áreas da atenção para o desenvolvimento infantil e as áreas de hiperatividade que vão estar relacionadas à agitação motora, né? Então, o TDAH, né, para a gente fazer um diagnóstico de TDAH na infância ou na vida adulta, a gente vai seguir os critérios diagnósticos de um manual de doenças e transtornos mentais que conhecemos popularmente como a sigla DSM, que está na sua 5ª edição, revisada em 2015, né? Uma edição lançada em 2013 com a revisão em 2015. Dentro desse manual existem a descrição de vários transtornos mentais, dentre eles os transtornos do neurodesenvolvimento, e dentro do capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento nós temos especificamente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E para fazer-se um diagnóstico, nós temos hoje que seguir esses critérios que estão nesse manual. E esse manual, Rafael, ele segue alguns critérios divididos em A, B, C, D e E. E dentro desses critérios diagnósticos, principalmente na categoria A, a gente divide em critérios com defasagens no aspecto de atenção e outra categoria dentro do A, A2, dos aspectos de hiperatividade, né? Dentro desses dois critérios, Rafael, o A1 e A2, nós temos 9 classificações e 9 descrições de aspectos de atenção e mais 9 aspectos de hiperatividade. E para a gente fechar um critério diagnóstico, a gente tem que documentar que essa criança ou esse adulto, ele preenche no mínimo 6 critérios, no caso de crianças e adolescentes, ou 5 critérios para adultos, da classificação A1 e ou mais 6 critérios para crianças e 5 critérios para adultos, daqueles critérios A2, que são aqueles aspectos de hiperatividade. Além disso, a gente tem que entender que todas essas manifestações, essas alterações comportamentais, elas perduram por mais de 6 meses e geram algum tipo de prejuízo para essa criança ou para esse adulto no seu cotidiano. Então, esse, especificamente, é o critério A que a gente tem nesse manual, né? E, além disso, a gente tem um segmento de alguns outros critérios ali que também são importantes para a gente poder fechar esse diagnóstico, que são aqueles critérios que eu falei, C, D e E, né? B, C, D e E. Nesses critérios, o critério B, ele é muito importante, porque a gente tem que identificar que todas essas alterações comportamentais tiveram início antes dos 12 anos de idade, né? Por isso que o diagnóstico do TDAH, ele pode ser realizado na vida adulta, sim, mas nós precisamos identificar que o seu início foi lá na infância, antes dos 12 anos de idade, né? Sim. Além disso, ainda dando seguimento à investigação diagnóstica, precisamos entender que todas as alterações comportamentais geram algum prejuízo na vida dessa criança ou desse adulto, né? E também temos que afastar outras causas que poderiam justificar essas alterações comportamentais, como outros transtornos em si, que nesse caso afastaríamos o TDAH e justificaríamos essas alterações comportamentais por um outro transtorno. Doutor, como diferenciar comportamentos assim típicos de uma criança de sintomas de TDAH? Isso é uma pergunta muito interessante e os pais têm muitas dúvidas, né? Porque uma criança, em seu desenvolvimento infantil, ela passa por etapas de aprendizado e que ela desenvolve habilidades que ela ainda não tem, certo? Sim. Então, se nós formos imaginar um bebê, né, ao nascer,
ele não tem a capacidade ainda de falar, de andar, né? E isso vai ser desenvolvido ao longo do tempo. Então, faz parte do desenvolvimento infantil. E para realizar essa avaliação, né, os médicos pediatras, eles vão utilizar dos marcos do desenvolvimento infantil, que são etapas, habilidades que cada criança deve realizar com determinada idade, né? Então, dentro dessas etapas do desenvolvimento infantil, nós entendemos que uma criança ela deve falar com determinada idade, ela tem a capacidade de andar com outra idade, né? Assim como ela consegue fazer um controle emocional melhor à medida que ela vai crescendo. À medida que ela vai crescendo, ela consegue ter um tempo de atenção melhor, ela consegue diminuir a sua agitação, né? E isso vai fazendo parte da nossa avaliação e vai impactar diretamente em como nós iremos identificar uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, o TDAH, no caso, que hoje estamos conversando, ou uma criança que tem um comportamento típico para a idade, né? E como que a gente vai avaliar isso especificamente? O nosso cérebro, Rafael, ele se desenvolve em etapas, vamos dizer assim. Ele nasce totalmente formado, mas as sinapses, as conexões e o amadurecimento em si, ele vai acontecendo ao longo do desenvolvimento. E, geralmente, nós temos um desenvolvimento do cérebro que nós falamos que ele ocorre da seguinte maneira. Ele vai de posterior para anterior e do centro para a periferia. E por que é importante a gente entender isso? Quando a gente observa esse desenvolvimento de posterior para anterior, nós estamos falando de regiões do nosso cérebro que são responsáveis por determinadas habilidades. Sim. Por exemplo, lá na parte occipital, a gente tem uma área que é responsável pela visão, né? E essa é uma das primeiras áreas que no desenvolvimento a gente começa a ter após o nascimento. Essa parte anterior aqui, que é o lobo frontal, né? Ela é uma das últimas partes do nosso cérebro que se desenvolve, né? Sendo que a maturação completa dessa área do nosso cérebro, ela acontece principalmente até os 20 a 25 anos de idade. E essa região específica do nosso cérebro, ela tem funções muito importantes na parte das funções executivas, que são habilidades que nós utilizamos para o aprendizado, memória de trabalho, memória operacional. E uma criança entre 3 a 4 anos de idade, ela não tem essas regiões do cérebro totalmente desenvolvidas. Então, é esperado que nessa idade, 3, 4 anos de idade, ela ainda tenha alguns comportamentos com um pouco mais de agitação, ela não consiga ter uma capacidade de atenção igual de um adulto, e isso vai acontecendo de uma forma natural. Mas mesmo uma criança de 3 a 4 anos de idade, nós já conseguimos identificar algumas habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas. A partir do momento que eu observo na minha criança que a agitação dela está acima do esperado para aquela idade, para os pares dela, para as outras crianças, que quando ela está lá numa creche, numa atividade pré-escolar ou mesmo em casa, e eu vou fazer uma atividade lúdica com ela, e ela não consegue manter o mínimo de atenção para a idade, ou seja, começa a desviar do padrão, então eu tenho a suspeita de uma dificuldade no aspecto de atenção e de agitação. Em termos de evidências científicas, que podemos dizer assim, o diagnóstico ele pode ser feito a partir de tal idade, isso pode ser um pouco controverso. Sim. Muito bem elucidado, nós já sabemos que a partir dos 6 anos de idade, quando a criança ela tem defasagem nessas áreas de atenção e de agitação, o diagnóstico ele já é possível de ser realizado. Pela Academia Americana de Psiquiatria, a Academia Americana de Psiquiatria já mostra para a gente que a partir dos 4 anos de idade já começa a ficar mais fácil a visualização dessas alterações
comportamentais. Então, mesmo uma criança de 4 a 6 anos de idade, a gente já consegue observar essas alterações comportamentais para suspeitar do diagnóstico em si. Por isso que a gente está conversando hoje com o Dr. João Luiz. Ele é médico pediatra, tem especialidades na área de desenvolvimento infantil, TEA, TDAH, transtorno de aprendizagem. E é importante que você vai entendendo e vai podendo compreender aí algumas realidades. Isso acaba ajudando você a direcionar o seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta para um atendimento especializado, tá bom? A gente vai continuar nossa conversa, é rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Vozes da Cidade. Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar, e eu já volto com a previsão do tempo. Coloca a previsão do tempo para mim, para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está acompanhando aqui no Vozes da Cidade na sua TV Evangelizar. Médico pediatra Dr. João está aqui junto comigo no programa especial de sexta-feira, mas antes da gente retomar nossa conversa, tem matéria. Coloca no ar. O Museu da Vida acaba de ganhar um espaço dedicado aos primeiros anos de vida, o Cantinho do Bebê, uma nova exposição permanente que promete encantar e estimular crianças de 0 a 2 anos. A gente pensou numa curadoria, pensando na segurança, no bem-estar, no desenvolvimento e um momento para a família mesmo estar com o bebê. A cerimônia de abertura realizada pelo Museu da Vida, da Pastoral da Criança, marcou o início de uma jornada de descobertas sensoriais, motoras e afetivas para os pequenos visitantes. O Cantinho do Bebê convida os bebês a explorarem literalmente, seja engatinhando pelos tapetes de diferentes texturas, rolando em espaços macios ou interagindo com os diversos objetos disponíveis. A proposta desse espaço é proporcionar, nessa fase, a parte sensório-motor, que a gente sabe a importância do brincar para o bebê e para a criança, para aquisição de habilidades essenciais para o desenvolvimento humano. O espaço foi pensado cuidadosamente com brinquedos e brincadeiras que estimulam o aprendizado e o movimento, além da interação familiar. Para incentivar que a família perceba e saiba e tenha consciência que sem a criança ter um espaço de brincar e brincar com a família, e quando a família não tem espaço, que tenhamos na comunidade um espaço adequado para que eles possam desenvolver a sua integridade. Além da rica oferta de experiências práticas, o Cantinho do Bebê também pensou no bem-estar dos pais e bebês, oferecendo orientações sobre os estímulos mais adequados para cada fase do desenvolvimento infantil. Mais um espaço que agrega, que a gente possa trazer nossos filhos para eles interagirem, trabalhar o cognitivo é importante. É um espaço maravilhoso que incentiva todo o desenvolvimento dele em todas as áreas, inclusive na socialização. E naquilo que realmente importa, no brincar livre, no ser criança. O Museu da Vida fica aberto de terça a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 horas da tarde. Para mais informações, acesse museudavida.org.br. É o Vozes da Cidade, você de Maringá, das mais de 40 cidades, em canal aberto, aproveitando esse finalzinho de tarde, terminando o seu dia com conhecimento, com boas notícias, entendendo um pouco mais sobre a saúde em especial das nossas crianças, com o médico pediatra, o Dr. João Luiz Rodrigues. Doutor, a partir de qual idade, né? Você estava dizendo para diagnosticar um TDAH com segurança. É a partir, então, dos 6 anos de idade? Seria isso? Isso mesmo, Rafael. Então, a partir dos 6 anos de idade, a gente já tem mais segurança para afirmar o diagnóstico do TDAH. Isso não quer dizer que crianças com alterações de comportamento, de agitação, de atenção, antes dessa idade não podem ter a suspeita. Em alguns casos que temos alterações comportamentais mais graves, nós podemos realizar o diagnóstico anteriormente, mas a partir dos 6 anos a gente já tem uma capacidade maior de fazer esse diagnóstico. E doutor, quais as ferramentas, os testes que são usados para avaliar
TDAH em crianças? Isso é uma ótima pergunta também, Rafael, porque existe muita dúvida sobre como é feito o diagnóstico em si, né? Então, o TDAH, como trata-se de um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele tem uma origem genética muito forte, além de vários fatores ambientais que podem influenciar no transtorno em si, né? E como ele trata-se de um transtorno comportamental, não existe hoje um exame de sangue ou um exame de imagem que vai permitir a realização do diagnóstico. Então, o diagnóstico ele vem baseado naqueles critérios do DSM que eu citei no início da nossa conversa, né? Então, o diagnóstico ele é clínico e ele é realizado com um médico, por meio de uma consulta estruturada, onde essas informações vão ser levantadas junto com a família, né? E além do levantamento dessas informações junto com a família, nós também vamos utilizar ferramentas valiosas para corroborar o diagnóstico, como relatórios escolares, porque nós precisamos identificar que essas alterações de comportamento acontecem não só em um único ambiente, mas acontecem em diversos ambientes, como escola, dentro de casa, em outros ambientes. Então, o relatório escolar ele é uma ferramenta muito importante que deve e vai ser utilizada na nossa investigação diagnóstica. Além disso, profissionais que aplicam escalas de rastreio específicas para o TDAH também podem nos ajudar. E existem algumas escalas, como o SNAP-4, que é um questionário onde a família responde uma série de perguntas, e é um questionário muito baseado naqueles critérios do próprio DSM. E a família respondendo aquelas perguntas ajuda o médico a entender se realmente aqueles sintomas estão acontecendo na quantidade e intensidade para justificar o diagnóstico. E além disso, existem outras escalas de rastreio que psicólogos ou psicopedagogos podem aplicar na avaliação com as crianças para ajudar na investigação. Tá vendo que importante a gente conversar sobre esse tema? E, doutor, quais são as principais causas ou fatores de risco associados aí ao TDAH? O TDAH, Rafael, ele tem uma herdabilidade genética muito grande. Ou seja, nós temos realmente uma passagem genética de pais e parentes de primeiro grau muito grande. Tem estudos que falam de 60% a 80% dos casos com herdabilidade genética. Então, os fatores genéticos, eles são muito importantes no TDAH, mas não são os únicos fatores que podem influenciar na manifestação do transtorno. Nós temos também alterações e fatores de risco ambientais que podem influenciar. Um deles, por exemplo, prematuridade. Aquele bebê que nasceu antes do tempo, hoje um bebê que é considerado termo, ou seja, que não é prematuro, ele tem que ter nascido a partir de 37 semanas. Abaixo de 37 semanas, ele é um prematuro. E quanto mais prematuro, mais risco esse bebê e essa criança tem de manifestar transtornos do neurodesenvolvimento, dentre eles o TDAH. Baixo peso ao nascimento também é um fator de risco relacionado ao TDAH, né? O uso de medicamentos da mãe durante a gestação também podem influenciar, de modo geral, os transtornos do neurodesenvolvimento. Qualquer tipo de agressão, Rafael, que o bebê sofra ainda no útero materno, né? Ainda no período gestacional, por si só, principalmente nos primeiros 3 meses de vida intraútero, que é quando o sistema nervoso central do bebê está em desenvolvimento, qualquer agressão intraútero pode aumentar a chance de transtornos do neurodesenvolvimento. E o TDAH entra nessa categoria, como a gente conversou no início da conversa. O doutor João Luiz está nos ajudando a entender um pouco mais sobre esse transtorno. Você que está ligado aqui no Vozes da Cidade na TV Evangelizar, desde já obrigado pela sua companhia. Como é bom saber que você está junto com a gente. E doutor, como que o TDAH ele pode impactar o desenvolvimento emocional e social de uma criança?
isso também é um ponto que é muitas vezes, Rafael, negligenciado, né? Porque muitas vezes nós profissionais de saúde e a família ficamos tão focados no tratamento dos prejuízos educacionais e pedagógicos dessa criança e acabamos esquecendo dos aspectos emocionais que essa criança, esse adolescente ou esse adulto pode estar sofrendo. Imagine uma criança que tem um diagnóstico de TDAH e ela tem uma dificuldade de aprendizado, né? Então, a autoestima dela, do ponto de vista emocional, ele pode ter um abalo. Então, essa criança, ela pode ter uma ansiedade, uma depressão, pois a sua autoestima, em decorrência do TDAH, ela pode ser prejudicada. Então, do ponto de vista de saúde emocional, é muito importante a gente ter um olhar atento para essas crianças e muitas vão precisar, inclusive, do acompanhamento psicológico para ajudar nessa autoestima delas. Tá vendo como é importante a gente conversar sobre esse assunto? Depois você compartilha aí nas redes sociais, vai estar disponível no nosso YouTube para que você possa atingir o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Através do nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta, você comigo aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Esse é o Vozes da Cidade de volta aqui na sua TV Evangelizar. Hoje, nosso entrevistado, convidado especial, especialista nesse assunto, Dr. João Luiz Rodrigues, nos ajudando a decifrar um pouquinho o TDAH, os diagnósticos e cuidados na primeira infância. Ele vai permanecer aqui com a gente nesse último bloco, mas antes tem a mensagem também do nosso arcebispo, Dom Frei Severino Clasen, que sempre participa com a gente. Dom Severino, boa tarde. A satisfação de fazer o bem. O mundo é a casa onde habitamos. A alegria de conviver na família e em todo lugar deve ser uma casa acolhedora para que as pessoas se sintam acolhidas, amadas, protegidas. A sensação de segurança produz encanto e paz interior. A busca da paz constante, essa paz constante na vida, para que todo empreendimento seja motivação para a construção da paz infinita. A Sagrada Escritura é mestra em revelar superações do povo que busca a prática sem males, a paz duradoura, a alegria de viver. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis porque ela, para poder sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Está lá em Isaías, capítulo 66, versículo 10 e 11. Eis a expressão de ânimo do profeta para encantar os corações do povo que saiu do exílio e buscam a paz desejada em sua pátria amada. Um olhar com ternura aos males sofridos e desanimados exigia uma atenção especial em Israel. O empreendedor deve estar atento como está o ânimo dos colaboradores para que estejam inteiros, fortes e em condições de contribuírem no máximo para o rendimento em sua missão. Sem motivação, a vida segue com tensões e a produção perde seu vigor e a razão de ser. A dimensão missionária, estímulo, encoraja para fomentar a harmonia e construir um ambiente de paz e de encanto, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Está lá em Gálatas capítulo 6, 15 e 16.
A vitória final é fruto da fé fecunda que encoraja o povo a viver segundo os preceitos da verdade e da justiça. A paz é fruto da justiça construída nas relações internas e externas da humanidade. A postura interna é na formação de valores éticos, de sensibilidade humana, de respeito e de aconchego familiar. A dimensão externa no ambiente social, na defesa da casa comum, no exercício da verdade e da proteção dos valores que enobrecem a convivência salutar neste mundo. São as relações humanas livres de perturbações e que produzem a paz no interior das pessoas. O convite que Jesus nos faz é despertar na comunidade humana talentos disponíveis para levar ao mundo a paz conquistada pela inteligência humana e corações misericordiosos. A paz é anunciada, é instruída, é conquistada. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 2. Todos os ambientes onde o ser humano se encontra é espaço para anunciar a boa nova. Jesus alerta que o reino de Deus está no meio de vós. Os ambientes são diversos, a começar no seio de uma família, onde, em primeiro lugar, experimentamos o aconchego total de uma criança que se protege e se deixa cuidar no colo, alimentado no seio materno. Não há crise, há segurança, conforto, gozo de vida. Manter o ambiente salutar na família, no local do trabalho, da educação, da cura das enfermidades, da comunicação e do lazer, devem reproduzir paz, sinais da presença do reino de Deus entre nós. À medida em que nos mobilizarmos na garantia e sustentação da paz, como fruto da justiça, construímos o bem maior, prometido por Jesus. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Que o ano jubilar do nascimento de Jesus Cristo nos estimulem a buscar a paz incansavelmente e nunca percamos a satisfação de fazer o bem. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos conduza neste mundo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dom Severino. Sempre uma mensagem especial para que possamos ter um final de semana abençoado. É isso que a gente quer, não é verdade? Com certeza. O doutor João Luiz está aqui com a gente. Estamos aí decifrando um pouquinho do TDAH, entendendo alguns questionamentos. E, doutor, inclusive, já o doutor disse no comecinho do bloco também, uma das especialidades é na questão do sono. E como que o TDAH ele pode afetar o sono ou outros aspectos no desenvolvimento físico aí de uma criança? Os distúrbios do sono, Rafael, como um todo, eles podem ser mais prevalentes, podem ser uma comorbidade nas crianças com TDAH ou com transtorno do espectro autista. Então, a gente, os pediatras, os psiquiatras e neuropediatras, na sua consulta de acompanhamento, avaliar a qualidade do sono dessa criança, se ela tem um distúrbio do sono associado, também é muito importante. Por quê? Caso essa criança não tenha um sono de fato regulador, restaurador, né? Ou seja, ela tem um distúrbio de sono associado ou esteja com a sua rotina de sono alterada por fatores ambientais, rotina da casa, excesso de telas, né? Se essa criança ela não apresentar um sono de fato adequado, isso vai impactar diretamente no aprendizado dela. Porque durante o sono nós temos a consolidação
do nosso aprendizado que aconteceu durante o dia, né? E para a criança, essa etapa é muito importante, porque pensemos em uma criança que já tem uma dificuldade de aprendizado por conta de uma defasagem do TDAH e, além disso, ela não dorme bem, né? Ela vai dormir 11 horas da noite, o sono dela é extremamente agitado, ela ficou até tarde nas telas, ou seja, ela tem um prejuízo do sono. Quais são as chances de fato, ela conseguir consolidar o aprendizado que ela teve durante o dia com uma qualidade alta? Baixas, né? Então, o sono ele vai estar diretamente relacionado a um melhor aprendizado, além de uma melhor qualidade de vida dessa criança no dia seguinte. Crianças privadas de sono, elas vão manifestar, inclusive, alterações comportamentais no dia seguinte. Elas vão ficar mais irritadiças, o aprendizado vai ficar defasado, né? O seu humor também vai estar alterado. Pensemos nós, Rafael, se você passa uma noite em claro, ou se você dorme menos horas do que o necessário, o seu próximo dia, sua atividade laboral é fácil? Não, com certeza não. Vai estar prejudicado. O seu nível de atenção, ele vai estar como? Reduzido. Você vai cometer mais erros por um nível de atenção menor. E uma criança que já tem um prejuízo atencional devido ao TDAH, privada de sono, como que vai estar essa atenção dela? Que já era prejudicada, vai estar pior ainda. Então, o sono, ele faz parte do nosso tratamento, né? E muitas vezes ele acaba sendo negligenciado. Às vezes a gente faz uma proposta de intervenção terapêutica muito boa, a criança está utilizando de fato os medicamentos indicados, só que está dormindo muito mal à noite. Isso vai impactar no nosso tratamento e vai impactar na qualidade de vida dessa criança. Então, o sono ele está diretamente ligado à melhora da qualidade de vida dessas crianças. Doutor, como o professor, a professora que está nos acompanhando pode ajudar a família aí nessa questão de poder, olha, eu acho que você precisa buscar uma ajuda para o seu filho, um profissional competente. Quais os sinais que o professor, a professora deve ficar atento em sala de aula? Ótima pergunta também, Rafael. A escola é uma grande aliada dos profissionais de saúde, dos pediatras, psiquiatras, neuropediatras e da família. Por que a escola é uma aliada tão grande? A escola tem uma capacidade de observação de uma quantidade grande de crianças e aquela criança que tem um comportamento que está fugindo do esperado já é um sinal de alerta para a gente. Principalmente na fase escolar, quando aquele professor identifica que aquela criança não está conseguindo desenvolver a sua leitura, a sua escrita, durante a sala de aula, ela dá um comando de cópia de quadro e essa criança não consegue fazer de fato, né? Então, esses são sinais de alerta que o professor vai identificar e vai trazer para a família. Com essa abordagem à família, é interessante esse professor, esse diretor, já orientar que existe um prejuízo no aprendizado ou em questões comportamentais para essa família poder buscar uma ajuda, seja para um TDAH ou para o transtorno do espectro autista, mas enfim, para ajudar e entender o motivo dessas alterações comportamentais da criança. O doutor vai continuar com a gente para mais alguns questionamentos. Só tem uma matéria, por favor, coloca no ar. Nessa escola em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, o refeitório não é apenas um lugar para alimentação, é também um espaço de aprendizado sobre sustentabilidade. Com mais de 300 crianças atendidas, a escola implementou um projeto chamado Desperdiçômetro, que visa conscientizar os alunos sobre o impacto do desperdício de alimentos e resíduos orgânicos, engajando toda a comunidade escolar. Hoje a gente faz esse acompanhamento, os estudantes têm já o conhecimento do projeto, como ele funciona e como cada um colabora para que o projeto tenha êxito. O projeto surgiu após a observação do grande volume de alimentos desperdiçados durante as refeições.
A escola transformou o refeitório em um laboratório de cidadania e sustentabilidade, onde as crianças jogam os restos de comida num latão de lixo. Após a refeição, uma colaboradora da escola pesa os resíduos para ver o quanto de desperdício houve naquela refeição. O objetivo é zerar a quantidade de resíduos, para que não tenha desperdício de comida, contribuindo assim para um futuro mais sustentável e engajado com a preservação ambiental. Não só falar de desperdício, mas é falar de consumo, falar de mudança climática e de justiça climática, porque os nossos estudantes são de uma área vulnerável e eles são mais impactados quando tem algum problema ambiental. Então, a questão da temperatura, das enchentes. Então, é um projeto que engloba todos esses pilares da sustentabilidade. Segundo dados da ONU, o Brasil desperdiça por ano 55 milhões de toneladas de alimentos. Mas esse problema não é exclusivo somente do Brasil. Todos os países têm desperdício. Somente em 2022 foram descartados mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos. Ciente da importância de reverter esse quadro, o projeto Desperdiçômetro vai além do refeitório. A gente tem momentos formativos com as famílias e com os estudantes, trazendo essas pautas, conscientizando sobre o que é importante, né? Para além do alimento, falando do meio ambiente, dos impactos causados também. Então, os professores de ciências, de matemática, de geografia, podem trazer essa discussão para as suas aulas e ajudar nesse processo de conscientização. E você em casa pode fazer a sua parte também para ajudar a diminuir o desperdício. Aí vão algumas dicas. Começa ali na hora da compra, né? Então, o que a gente compra, o que realmente a gente precisa. E sem contar também o planejamento na hora de produzir, né? Na hora de vou fazer, o que eu realmente vou fazer, qual é a minha fome, quantas pessoas têm aqui. Muitas vezes os alimentos são perdidos porque não foram armazenados corretamente. Então, são esses detalhes realmente de planejamento familiar, né? E aqui na nossa cozinha também tem esse planejamento para que isso não ocorra. De volta aqui com você, Vozes da Cidade, nessa sexta-feira, hoje com o Dr. João Luiz, decifrando o TDAH. Doutor, que tipo de rotina no ambiente doméstico, né, pode beneficiar uma criança que tem um diagnóstico já de TDAH? Ótima pergunta também, Rafael. Quando temos uma criança que tem prejuízos na atenção, né, o que a gente tem que fazer no ponto de vista tanto escolar quanto no ambiente familiar para poder ajudar essa criança, né? Então, a gente pode muitas vezes quebrar as tarefas em etapas para que fique mais fácil o entendimento dessa criança e, de fato, a realização desses comandos. Quando a gente observa que uma criança ela não cumpriu a demanda realizada, por exemplo, eu pedi para ela fazer uma tarefa e ela não realizou, eu posso novamente abordar ela, dar o comando de uma forma mais clara e sem muitas etapas para que ela cumpra, e isso vai facilitar o dia a dia dela. A previsibilidade no seu dia a dia, então uma boa rotina, né, com horários bem definidos, o horário que ela vai acordar, o horário que ela vai ter a sua refeição, o horário que ela vai fazer a sua atividade escolar, né, também ajuda essa criança a fazer de uma forma mais fácil, né? Retirada de distratores, né? A criança que tem uma dificuldade de manter a atenção, às vezes o barulho, né? Sentar perto de uma janela, de uma porta, isso vai fazer com que ela tenha uma distração e ela se perca daquela atividade que ela está realizando. Então, eu começar a adaptar esse ambiente para que ela tenha menos distrações e consiga realizar as atividades propostas, vai ajudar muito. Além disso, existem diversos jogos com cartas ou de tabuleiro que eles estimulam muitas habilidades daquelas funções executivas que eu falei lá no começo da nossa conversa, né? Do nosso cérebro, que elas têm que se desenvolver, e que essas atividades, de uma forma lúdica, vão estimular essa criança a desenvolver no cérebro dela essas habilidades que estão em defasagem no TDAH. Quando a família ela começa a entender, de fato, como o seu filho
tem um comportamento perante essa dificuldade e a família começa a adaptar e estimular a sua rotina, a criança ela começa a evoluir e o processo de melhora ele vem naturalmente. Este é o Dr. João Luiz Rodrigues, médico pediatra com foco em desenvolvimento infantil, transtorno de aprendizagem, um baita de um profissional muito respeitado aqui na nossa cidade. Eu espero que você tenha aproveitado essas importantes lições. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho. Prazer. Obrigado a todos pela participação. Foi um prazer estar nessa tarde com vocês. Pode permanecer aqui para encerrarmos juntos o programa. Obrigado a você que sempre está aqui. O nosso objetivo é esse: levar profissionais assim como o Dr. João Luiz para te ajudar, para poder ser um parceiro na sua família e levar mensagens que você possa dizer: opa, olha, eu preciso ficar mais atento nessa situação, preciso de ajuda, preciso de profissionais que possam me ajudar. Doutor, é uma grande referência e a gente com certeza espera que o programa de hoje tenha sido muito útil para você, tá bom? Já está disponível no nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda, se Deus quiser. Tchau, tchau.